Vamos falar sobre Anthony Leeuwenhoek, o microscópio e as bactérias. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e o impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje nós vamos falar sobre Anthony von Leeuwenhoek, que basicamente descobriu o microscópio, mesmo não sendo cientista, mesmo sendo um comerciante. A gente vai dar uma olhadinha nas obras dele, vai dar uma olhadinha através do livro do Crash Course History of Science. Aliás, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre a história das ciências, daqui é mais um deles, se você ainda não deu uma olhada, dá uma olhadinha nos links que vão ficar na descrição. A gente tem também, vai usar um vídeo do Vox e olhar direto um exemplo de microscópio, uma obra de Robert Hooke, e vamos dar uma olhadinha também como estão os microscópios hoje, que mesmo para crianças acabam sendo melhores do que o Anthony Leeuwenhoek utilizou na época dele. Então vamos direto para o vídeo, vamos dar uma olhadinha no Crash Course History of Science sobre a ciência, sobre os microscópios e a sua invenção. The microscope. Anton Philips van Leeuwenhoek was born in Delft in what was then the Dutch Republic in 1623. The inventor of the microscope became the so-called father of microbiology because you can't have a microbiology without a microscope. Another example of the importance of instrumentation to scientific knowledge making. We don't have all the details of what process van Leeuwenhoek used to create his invention, but we do know that he made hundreds of magnifying lenses and at least 25 proper microscopes. Então ele não era um cientista, ele era um comerciante e utilizava o seu tempo vago durante o trabalho para elaborar essas lentes e aí criar os microscópios. Ele era uma pessoa bastante curiosa, isso fez total diferença na vida dele em relação às descobertas que ele fez. Somewhere along the line, van Leeuwenhoek told a doctor friend about his investigation of the very small, and that friend told the Royal Society over in England. In 1673, the Philosophical Transactions of the Royal Society published van Leeuwenhoek's microscope-enabled observations. Interessante notar que van Leeuwenhoek, ele não falava holandês, não falava inglês. Ele era holandês, falava holandês, obviamente, mas ele não falava inglês. Então, as cartas que ele mandava para a Sociedade Royal, na Inglaterra, tinham que ser traduzidas para o inglês. Depois, mais pra frente, a gente vai dar uma olhadinha dos trechos da carta dele. A few years of debate then ensued about whether van Leeuwenhoek was pulling everybody's collective natural philosophical chain, but members of the Royal Society eventually confirmed his findings. Using his invention, van Leeuwenhoek discovered an entire world of amazing forms in miniature. He found single-celled organisms living their best lives at an entirely different scale than our own. He called these Interessante notar, né, que ele descobriu um mundo pequeno, né, um mundo microscópico que ninguém nunca tinha visto. Animalcules, or little animals, many of which weren't actually animals. For example, in 1677, van Leeuwenhoek observed spermatozoa, and in 1682, he observed muscle fibers. Over the years, he wrote hundreds of letters to the Royal Society and similar institutions to share his observations. Ele foi considerado um membro da Sociedade Real britânica, e isso fez com que ele se sentisse muito orgulhoso, né? Porque ele não era, na verdade, um cientista de formação, mas ele foi um dos seus membros mais prolíficos. Ele enviou diversas cartas explicando sobre o que ele via nos seus próprios microscópios. E muita gente não acreditava, então ele chamava a cidade toda para ver na região de Delft, na Holanda, e inclusive alguns membros da Sociedade Real para verificar que o que ele estava descrevendo realmente era verdade com a utilização dos microscópios que ele mesmo criava. But he never divulged the secret of his microscope manufacturing. Jerk. Another Dutch natural philosopher combined the work of van Leeuwenhoek and Vesalius. Jan Swammerdam was born in Amsterdam in the Dutch Republic in 1637, and yes, I said that without laughing. He delicately dissected animal and plant tissues under a microscope, learning in the process about both the structure and the development of life. This was a critical turn in the life sciences. É interessante notar, falou sobre Vesalius, né? Vesalius a gente já falou aqui, o grande anatomista que criou a obra Fábrica, ele mesmo dissecava os cadáveres, mesmo ele sendo professor e sendo um médico de renome. E aqui agora a gente está vendo como essas descobertas culminaram no desenvolvimento das estruturas e do conhecimento sobre o que é a vida, a biologia humana. Swammerdam observed, for example, how an insect changes from an egg into a wiggly larva, then a hibernating pupa, and then finally an adult. Interessante notar como a metamorfose, né, é um processo de transformação de alguns insetos, né, e alguns seres vivos, e
a gente, antes que alguém ensinasse isso pra gente, a gente aprende isso na escola desde muito pequeno, né? Mas se alguém não ensinasse isso pra gente, a gente poderia provavelmente dizer que a lagarta, ela é um animal e a borboleta é um outro animal, mas na verdade não é, né? São etapas diferentes da mesma espécie. Isso só é óbvio porque ensinam pra gente assim desde que a gente é criança, mas na época essa descoberta teve que ser feita. Often capable of flight, 4 different bodies, one single animal. Swammerdam also experimented on muscle contraction, and in 1658 he was the first to observe a red blood cell. All told, 17th century Holland was a rad time to be a natural philosopher asking what is life, as long as you can get your hand on one of Van Leeuwenhoek's microscopes, which apparently only 26 people could. But É interessante notar como que o desenvolvimento econômico da Holanda propiciou o avanço tecnológico, educacional e científico da Holanda, né? Por isso a gente tem aí algumas grandes descobertas sendo feitas na Holanda nessa época. perhaps the greatest early microscopist was the English polymath Robert Hooke, born on the Isle of Wight in 1635. Hooke became the curator of experiments of the Royal Society and did a whole bunch of amazing work in science that we'll have to explore some other time. For now, just go Google Micrographia. This is the book Hooke published in 1665, which is the first book of microscope-enabled observations of the natural world and arguably the first scientific bestseller. O Leeuwenhoek, ele fazia cartas e enviava para a sociedade real, né, inglesa, mas ele não escrevia artigos, lembrando, ele não era um cientista, ele era um comerciante. Agora, o Hooke não, ele era um cientista de carreira e aí ele escreveu livros, tudo, né? Inclusive, ele foi uma das pessoas enviadas pela Sociedade Real Britânica para a cidade Delft, né, do Leeuwenhoek, para comprovar que realmente era verdadeira a existência do microscópio e dos animaizinhos, né, que o Leeuwenhoek tinha dado o nome, que eram seres microscópicos. It's also the first instance of the word cell being used to describe a single chamber within a living tissue, like the cell or small confined quarters inhabited by a monk. A gente vai dar uma olhadinha então nesse livro que é a Micrographia, que foi escrito pelo Robert Hooke, que ele cunhou pela primeira vez a palavra célula, que antes nunca tinha aparecido em nenhum outro livro. A gente vai dar uma olhadinha no livro logo a seguir. Vesalius, who was obsessed with woodcuts, and Van Leeuwenhoek, who was a manic letter writer, Hooke wanted others to see the living world how he saw it. So Micrographia is full of beautiful, tattoo-worthy illustrations, including a famous one of the homely flea. In fact, it's so beautiful that it's easy to forget that even though it was a scientific rendering, it was still highly subjective. Ele fez esse livro, assim como a fábrica do Vesalius, né, o livro feito pelo Vesalius, inaugurou uma nova era na anatomia. O livro do Robert Hooke, o inglês, né, sobre a micrographia, ele fez com que inaugurasse uma nova era na divulgação ilustrada do ser microscópio, dos seres microscópios. After all, seeing nature through a device like a microscope or a telescope doesn't make you free from biases, and the microscope raised more questions than the slightly older telescope because it required even more subjective interpretation. With only a few good microscopes around in Hooke's day, most readers of Micrographia could not have confirmed the accuracy of Hooke's drawing of a flea or any. Interessante notar como se ninguém tem a lente de aumento ou mesmo um microscópio, como que as pessoas poderiam confirmar aquilo que estava escrito no Micrographia ou que o Leeuwenhoek estava falando e defendendo em suas cartas, né? Então as pessoas tinham que ter esse voto de confiança na autoridade, lembrando daquele princípio, né? Daquele lema da Sociedade Real Britânica, nullius in verba, na palavra de ninguém. A gente deve sempre checar as informações que a gente recebe e não acreditar só porque existe algum argumento de autoridade. Então, aqui as pessoas tiveram que usar um argumento de autoridade porque elas não conseguiam, se elas não tinham instrumento, né, o microscópio, as lentes de aumento, ela não conseguia confirmar o que ele estava descrevendo no livro. Anything else in that book. They just had to trust in the authority of the professional scientist, one of the first in his society. Next time, we'll follow the. Então aqui é o vídeo do Crash Course. Agora nós vamos dar uma olhadinha num outro vídeo, que é o vídeo do Vox, The Remarkable Discovery of Microbial Life, a descoberta maravilhosa da vida microbiana. Então vamos dar uma olhadinha agora. Esse link também vai ficar na descrição. When animals first evolved, they did so in a microbial world.
They did so on a planet that had been home to all these organisms for billions of years. Se a gente olhar na ideia de evolução e de origem da vida, obviamente os seres mais evoluídos, mais avançados, surgiram a partir de antecedentes, né, de antecessores, seres menos evoluídos e, obviamente, em menor nível de complexidade em termos de organismo e em termos de nível celular, a gente estaria falando dos organismos unicelulares. Então, a vida iniciou num mundo microscópico aqui na Terra, né? Não com os animais, não com as aves, não com os mamíferos, e sim com as bactérias, com os vírus ou seres ainda mais simples. This is Ed Yong. He's written a book about the microorganisms that live inside us and all around us, and that predate us by a lot. Interessante notar como essa área aí de microbiologia, microbiota, né, os organismos que vivem dentro dos nossos intestinos, tem sido uma área de pesquisa bastante grande na medicina recentemente. Condense all of Earth's history into a single calendar year, then life emerged round about March. Então, se a gente colocar a vida, a existência da Terra num ano, os organismos vivos surgiriam mais ou menos em março, como os organismos de uma célula única. And multicellular life, all the organisms that we're familiar with only really came up in October. Esse gráfico aqui é um gráfico famoso bastante com o Carl Sagan, né, na série Cosmos, que ele mostra onde estaria o homem, né, nesse tempo de um ano da existência do universo. E a gente tem então a multicellular life, as vidas multicelulares só em outubro, e as plantas em novembro e os humanos em dezembro, mas os humanos em dezembro no último dia. Or so. And humans emerged very, very recently indeed. So we're sort of just the icing on life's cake. From the time humans evolved, bacteria and other microbes would have colonized every nook and cranny of our bodies. Então, as bactérias, micro-organismos são muito mais antigos do que o Homo sapiens, do que a nossa espécie no globo, né? Just like they had other animals. And they lived with us like that for some 200,000 years until eventually someone looked close enough to notice. E esse someone, essa pessoa foi o Leeuwenhoek. That person was Antony van Leeuwenhoek. So this is the late 17th century in the Netherlands, and he's not a trained scientist, he's not a scholar, but he has two things that are really important. One is an insatiable curiosity, and the other are really, really good lenses, which he grinds himself. Interessante notar como outros cientistas tinham acesso a lentes também, muito melhores até do que o Leeuwenhoek, só que eles não tiveram a curiosidade para olhar algumas estruturas e algumas células que o Leeuwenhoek olhou. Então a curiosidade do Leeuwenhoek fez com que ele olhasse coisas que as pessoas nem imaginavam que poderia existir micro-organismos em uma folha que estava no chão, uma gota de água, num poço. E Leeuwenhoek teve essa curiosidade para seguir explorando e colocando na frente da sua lente do microscópio, que ele mesmo inventava essas estruturas para conseguir descobrir algo, e ele acabou realmente descobrindo. At that point, microscopes had been around for decades. In England, Robert Hooke had published a book of observations that was a popular success. It introduced the term cell for the pores that he saw in a slice of cork, because they reminded him of the cells in a monastery. É interessante notar como mesmo o Robert Hooke, na verdade, utilizava lentes para ampliar e escreveu sua micrografia baseada nessa lente que ele utilizava, mas o Leeuwenhoek fez um aprimoramento. But bacterial cells are much smaller than plant cells. While Hooke was using a compound microscope that could magnify 20 to 30 times, Leeuwenhoek used single lens microscopes that could magnify up to 260 times. Então, na verdade, enquanto o Hooke estava usando algo que era de em torno de 30 vezes, o Leeuwenhoek usando o microscópio de uma única lente que ampliava aí mais de 200 vezes. Though you might not expect that from looking at them. It's really like two brass rectangles that sandwich this tiny, tiny glass lens, the spherical lens between them. But it basically looks like a door hinge. The whole thing E é
Interessante notar como esse microscópio do Leeuwenhoek não parece nada com o microscópio atual, né? Um dos motivos é porque ele era um microscópio de uma lente única. Was just a few inches long, and the lens was as small as a grain of rice. And he would have had Ali naquele pontinho que tem que ficar o espécime que está sendo analisado. really close to his eye. He would have had to basically press his face up against this thing and look through the lens. It would have been deeply uncomfortable and E tem que aproximar muito o rosto aí para conseguir realmente atingir a curvatura, para conseguir olhar. Era algo desconfortável, mas que o Leeuwenhoek fazia de forma recorrente. Na verdade, ele tinha alguns microscópios montados já com os espécimes preparados para que a pessoa pudesse ver. Então, ele já tinha uma série de microscópios preparados com algumas amostras e não ficava trocando a cada momento as amostras que estavam para serem vistas, né? Isso facilitava também quando ele ia expor para outras pessoas. very straining. To understand why his lens was so small, you have to know how magnifying glasses work. Like any other lens, they make use of the fact that light bends when it enters glass at an angle. That's because light travels more slowly through glass than air, and so the portion of the wavefront that enters the glass first will slow down, while the Então, explicando a refração aí, como o Leeuwenhoek, mesmo sem saber todos esses fenômenos físicos, ele conseguiu construir seu próprio microscópio no seu armazenzinho. other part continues at the faster speed. That's what makes the light change direction, both when it enters and exits the lens. Now, if you put an object close enough to the lens, the bending light creates a virtual image that's not the size of the real object, but the size it would be if the light from the lens had traveled in a straight line all along. Aí vem o desafio dele fazer isso de uma forma miniaturizada e pequena para ele conseguir um aumento If maior. the lens is more curved, those lines get even steeper, meaning greater magnification. So Leeuwenhoek's lenses weren't just biconvex, they were spherical. And he knew that he could make that curve even more drastic by shrinking the whole lens down as small as possible, even if that meant he had to get his eye uncomfortably close to it. And with that tiny bead of glass, Leeuwenhoek opened a peephole into a whole new world. Imagina Leeuwenhoek fazendo essas observações pela primeira vez, né? Então é algo realmente marcante e algo que inaugurou aí um motivo para ele enviar muitas e muitas cartas em holandês a serem traduzidas para a sociedade real britânica. He looked at his blood and discovered blood cells. He looked at his semen and discovered sperm. He looked at different samples of water and saw algae cells, protozoa, and bacteria. Então ele achou as bactérias pela primeira vez, viu com lente de aumento várias estruturas, né? Células musculares, o próprio sêmen, água parada, água em movimento, célula muscular. Então ele foi extremamente curioso e isso fez com que ele fizesse um amplo catálogo de descobertas relacionadas à área de medicina e à área de histologia e de bacteriologia, né? Microscopia. He called them little animals. He went on to peer into his own dental plaque and he found bacteria there too. Ele pegou a própria placa dentária e colocou no microscópio e descobriu que tinha bactérias nas suas placas dentárias, mas não existiam essas mesmas bactérias na saliva. E escrevia tudo isso e mandava lá para a Inglaterra nas suas cartas. And he described what he saw in letters to the Royal Society. E aqui é muito interessante, né? Eu imagino que milhares, né, dessas criaturas não se igualam como um grão ordinário de sal em sua giganteza, sua grandeza. Eu acho que a proporção de uma dessas criaturas estão nas pequenas partes de água, né? Pequenas gotas de água, se compara como se fosse um inseto em relação a um cavalo, né? Então, ele estava tentando comparar o tamanho das coisas que ele estava vendo em relação às coisas macroscópicas, né? Então ele estava vendo coisas, comparando aí que o grão pequeno, né, de areia, um grão de areia do mar, ele seria algo muito grande em relação àquelas estruturas que ele estava vendo. Então ele estava tentando
dar uma ordem de dimensão para as pessoas sobre o quão pequeno eram as estruturas que ele estava vendo, né? Porque ninguém nunca tinha visto, então era difícil fazer ter uma base de comparação. He's the first person to see bacteria. He's the only creature, let alone human, he's the only organism in the entire history of life on Earth to actually see the things that have been the dominant players in life's history. And I think the great thing is that he wasn't disgusted by it. He saw tiny living things living in his own mouth, and he thought they were cool. It would be nearly 2 more centuries before microbes were linked to disease. Então ele não ligou os micróbios às doenças, mas ele fez as primeiras observações desses micróbios. Even longer before we understood that our microbes help us digest food, that they train our immune system and help crowd out harmful bacteria. Now microscopes are much more powerful than Leeuwenhoek's were, but these days it's a different tool altogether that's enabling researchers to explore how microbes affect human health. Just like Leeuwenhoek found microbes because he had the right tools, now we're seeing that the microbiome is important because we have the right tools. Então a importância do avanço, né, tecnológico e ferramental para que a gente possa fazer as descobertas científicas. Because we have the ability to sequence the DNA of microbes, to identify them by just scooping up a sample from the environment and looking at their genes. Então esse era o vídeo da Vox que eu queria dar uma olhada. Agora vamos dar uma olhadinha numa publicação aí a respeito da área de microscopia. Vamos dar uma olhadinha então primeiro no microscópio do Anthony van Leeuwenhoek. Então a gente está vendo aí o Google Arts and Culture, uma parte aí que é da Sociedade Real, né, The Royal Society do Reino Unido. E a gente tem aqui então a estrutura que deu origem aí ao microscópio. Então basicamente a gente tem roldanas aqui que ajudam a subir ou não essa placa central, que tem como se fosse uma espada, né, pontiaguda, onde ficava a amostra na ponta dessa estrutura, e tem uma lente única, e do outro lado a pessoa colocava o rosto, né, mais para baixo, o rosto da pessoa estaria para baixo, olhando através da lente a estrutura que ficaria na ponta dessa lança. Então aí a gente tem essa réplica aqui, ó, do microscópio do van Leeuwenhoek. Vamos dar uma olhadinha o que o texto fala aqui pra gente. Então, microscópio de lente única, réplica de um instrumento de Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek desenvolveu seus próprios macroscópios muito fortes. Cada um tinha uma pequena lente única, mas eles podiam ampliar até 250 vezes. 250 vezes, hein? Van Leeuwenhoek investigou a estrutura de músculos e plantas, as formas de cristais em grão de areia e muito mais. Ele foi o primeiro a descrever organismos microscópicos que vivem na água. Nós os conhecemos hoje como bactérias e protozoários. Então, na verdade, ele mostrou pra gente, né, como que essas estruturas existiam pela primeira vez. Vamos dar uma olhadinha agora no livro do Robert Hooke, Micrographia. Aqui o link vai ficar também na descrição para esse livro. Tem o livro inteiro aqui para a gente dar uma olhadinha. E aí o Robert Hooke fez. Interessante notar que ele dedica esse livro para o rei, né? E ele escreve bastante nesse livro, mas ele mostra então o funcionamento aí das suas lentes, né? Como que essas lentes de aumento de 20 a 30 vezes aumentavam e assim ele conseguia ver. Então não era o microscópio do Anthony van Leeuwenhoek, mas já fez uma grande descoberta e cunhou o termo de célula, né? Então tem algumas imagens, o link vai ficar na descrição para quem quiser dar uma olhadinha nessas imagens em maior detalhe. As imagens da cortiça, né? Que acabaram dando o nome de célula pela primeira vez, né? As estruturas celulares. E vamos dar uma olhadinha no que falou num dos vídeos aí sobre, ó, tem mosca aqui e vamos verificar. A gente acha a pulga, olha ela aqui. Achamos a pulga. A pulga ela é em duas partes, né? Ela tem um tamanho aumentado aí. Então
tá aqui a pulga, que foi criada pelo Robert Hooke, que fez com que o livro ficasse bastante famoso, né? Então, como a gente pode ver, né, uma coisa tão simples, né, feita em maior detalhe, né, pela primeira vez na história, pelo Robert Hooke, com utilização, obviamente, instrumental de lente de aumento. E é interessante notar, né, porque esse instrumental aqui do Robert Hooke, ele aumentava em torno de 20 a 30 vezes. Só com isso ele já conseguiu fazer, então, esse livro aqui. Então, aqui está o instrumental dele, né? E só com esse instrumental ele já conseguiu fazer esse livro aí, que ficou bastante famoso, que inaugurou o mundo microscópio. Vamos dar uma olhada como estão as coisas hoje, né? Se a gente entrar num site aí de compras e a gente abrir microscópios de brinquedo, a gente vai dar uma olhadinha que um microscópio de brinquedo básico aumenta aí um basicão 20 a 1.200 vezes. Então a gente tem vários tipos aqui, alguns deles são até nostálgicos, né? Eu tinha um desse quando era pequeno, ganhei um aniversário e brincava bastante com o microscópio, muito parecido com esse. Então, assim, é interessante notar, né, como essas coisas estimulam a gente, né, a aprender sobre ciência, né? Então, se tem algum parente aí, pequeno, criança, adolescente, às vezes é um presente que é bom e que estimula, né? Mas é interessante notar que esses microscópios aumentam mais do que as lentes lá do Robert Hooke e do Anthony von Leeuwenhoek, mesmo sendo microscópios de brinquedo. Vamos dar uma olhadinha agora em algo que a gente tem seguido aqui, o livro As 10 Maiores Descobertas da Medicina, e a gente está falando agora do capítulo 3, que é o capítulo Anthony von Leeuwenhoek e as bactérias. Uma coisa legal desse livro é que ele traz vários detalhes dessa história, comenta que o Anthony von Leeuwenhoek nunca foi um cientista, ele era um comerciante, e ele traz aqui um trecho de uma das cartas que ele enviou para a Sociedade Real Britânica. Eu vou ler um trecho que é bastante interessante. Então, ele traduziu para o inglês parte da carta, depois de condensá-la e reduzi-la à metade. Um amigo dele, o Henry Oldenburg. A carta condensada e traduzida para o inglês, então lembrando que o Leeuwenhoek só falava holandês, não falava inglês. Então a carta que ele mandou muitas, inúmeras cartas. Essa que a gente vai ler aqui, que vai falar da carta 18, é um trecho da carta 18. A carta condensada e traduzida apareceu no número de março de 1677 da Philosophical Transactions da Sociedade. A carta 18 começa bem simples. No ano de 1675, em meados de setembro, eu, Anthony von Leeuwenhoek, descobri pequenas criaturas na água da chuva, que permaneceu apenas alguns dias numa tina nova pintada de azul por dentro. Leeuwenhoek resolveu levar adiante a investigação do fenômeno porque percebeu que esses pequenos animais, a meu ver, eram mais de 10.000 vezes menores do que a pulga da água ou o piolho da água, que pode ver a olho nu, viva e em movimento dentro da água. Então aqui de novo aquela comparação tentando falar lá, né, que do mesmo jeito que a gente tem um inseto para um cavalo, a gente tinha os seres que o Leeuwenhoek estava vendo em relação a um grão de areia. Então esse livro aqui vai ficar na descrição para quem tiver interesse, As 10 Maiores Descobertas da Medicina. E a gente consegue ver aqui como a perspicácia fez com que Leeuwenhoek, mesmo sendo não tendo nenhuma formação acadêmica específica, ele viveu muito, ele viveu até os 91 anos, esse livro conta sobre isso, e ele fez várias descobertas em microscopia devido ao instrumento que ele mesmo criou e ao fato de ele ser extremamente curioso e testar tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, considere se inscrever no canal se você gostou, um grande abraço e até mais.